Então, eu sou Emanuele Martinelli, e eu ajudo pessoas a ressignificarem os seus problemas e bloqueios emocionais desde a raiz, onde o processo de ressignificação é justamente o processo de liberação e neutralização das emoções. Ontem eu li uma frase que dizia que o perdão, ele é o viajar para o passado e voltar sem dor. E eu posso dizer para vocês que eu sinto que o processo de ressignificação é isso. É viajar para o passado e voltar dele sem dor. Então isso que é sensacional nesse processo. E hoje a gente vai falar de um processo muito importante. Ele é um obstáculo dentro do desse processo de autorressignificação, que é o processo de autossabotagem. Muitas pessoas, elas não exatamente conseguem fazer o processo de ressignificação emocional, porque elas ficam o tempo todo se auto-sabotando. Ou seja, o que é autossabotagem? Sabe aquelas situações em que você sabe o que fazer, mas você não faz? Sabe aquelas situações em que você combina com você algumas coisas que você vai ser, que você vai fazer diferente, que você vai se comportar diferente e de repente você simplesmente não faz nada, ou começa motivado, querendo fazer e de repente simplesmente para. De repente simplesmente faz esse processo de não se autorizar a ir em frente. Então, no conceito, efetivamente, autossabotagem é uma série de comportamentos onde nós criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir os nossos objetivos, seja através de pensamento negativo, seja através de ações inconscientes. Então, eu me determino a fazer algo e eu me direciono para o caminho oposto. Vamos citar exemplos aqui, né? Se você, por exemplo, gostaria, já que a maioria aí é mulher, depois eu dou um exemplo para homem também, mas eu sei que a maioria da minha audiência acaba sendo mulher. Não, segunda-feira eu vou começar uma dieta, segunda-feira eu vou começar a fazer atividade física, ou quarta-feira, seja lá, tô determinada. Aí chega na segunda-feira, vem um marido, os filhos, um amigo, sei lá o que, te dá um presente que tem justamente açúcar, que tem alguma coisa que você gosta muito. E aí o que você faz? Quando você não está em autossabotagem, quando você está presente para o teu objetivo, você diz, ok, isso eu não vou comer. Agora, quando você está nesse processo de autossabotagem, você diz, não, vou comer, só esse. Depois eu me cuido, depois eu faço diferente. E aí entra nesse processo de cobrança, punição e vai gerando cada vez mais esse bolo. E o que acontece, gente? O processo de autossabotagem, ele é um processo de pensamentos e de comportamentos repetitivos e que acontecem de maneira automática. Você não pensa racionalmente para se sabotar. Isso já está dentro do teu inconsciente e isso vai continuando. De certa maneira, continua,
porque é feito de maneira automática. E adivinhem aonde que começa esse processo de autossabotagem? Lá na infância. Sim, tudo tem origem lá, né? Lá no passado. Então, o que gera esse comportamento de autossabotagem? São famílias que são muito super protetoras. Então, são aquelas famílias que não deixam a pessoa passar por frustração ou ter que lidar com os seus problemas. São famílias que não incentivam, que não valorizam as iniciativas e as tomadas de decisões que a pessoa tem. São famílias que, ao invés de elogiar, de empoderar, para ajudar a criar uma autoestima maior dentro da pessoa, elas criticam e, de certa forma, acabam sempre desvalorizando do que valorizando as pessoas, né? Ou a criança ou adolescente. Então, a origem da autossabotagem passa justamente pela nossa história anterior, pela nossa infância, pela nossa adolescência. Lembrando que não é para culpar e nem para responsabilizar nossos pais ou as pessoas de referência, né? Os adultos de referência. Mas só para vocês poderem tomar consciência e para que vocês também possam começar a ser e a fazer diferente. Porque não importa o que fizeram com a gente, importa aquilo que a gente faz com a gente. E aí eu queria citar um outro exemplo para vocês terem mais clareza, outros exemplos para vocês terem mais clareza do processo de autossabotagem. Vamos imaginar que uma mulher, ela é casada, ela tem filhos, é uma excelente profissional e está galgando uma vaga, uma oportunidade de promoção dentro da empresa. E ela gostaria muito, muito, muito dessa promoção. Porém, na sua infância, na sua adolescência, na sua família, ela sempre ouviu que mulheres que trabalham muito não são boas mães. E aí o que ela faz? Ela quer a promoção, racionalmente ela quer a promoção. Porém, ela acredita que, tendo a promoção, ela não vai conseguir ser uma boa mãe. O que a programação inconsciente dela faz? Ela, de certa forma, comece a sabotar o trabalho para não receber aquela promoção. Mesmo que isso depois deixe ela frustrada, deixe ela de alguma forma triste, desconfortável, mas ela acaba sabotando. Então ela começa a reduzir a entrega no trabalho, começa a reduzir o processo começa a errar, enfim, começa a fazer coisas que vão deixar o líder dela em dúvida e acaba não fazendo o processo de promoção de cargo. Um outro exemplo, uma pessoa que está desempregada ou que tem uma entrevista de emprego, que está empregada, né? Mas tem uma entrevista de emprego que gosta muito, gostaria muito de assumir aquela vaga. Porém, existe dentro dela um sentimento de não merecimento. O que o inconsciente dela faz? Sabota e ela se atrasa para chegar na entrevista. Ou ela esquece que tem a entrevista e ela não participa da entrevista. Vocês já viram, já devem ter visto vários jogadores que quando estão, e aí vou dar um exemplo para homem agora, né? Sei que as mulheres talvez não sejam tão conectadas com o futebol, mas vocês já viram jogadores que estão no auge da carreira, que estão assim no topo, literalmente no topo. E aí o que acontece com eles?
eles se machucam e eles precisam ficar um tempo sem entrar em campo. Tudo isso é um processo de autossabotagem. Então, eu tô falando isso e eu vou explicar um pouquinho mais sobre autossabotagem. E eu gostaria que você fosse ouvindo o que eu vou falar, porque agora eu vou falar sobre os tipos de autossabotagem que a gente acaba fazendo com a gente. Então eu quero que vocês me escutem muito mais do que escutem a mim, mas eu quero que vocês comecem a escutar a voz interna de vocês e que vocês vão se percebendo se existe algo dentro de vocês e que tipo de sabotagem que vocês fazem para você. Então, quais são os tipos de autossabotagem? Um tipo que é bem comum e que às vezes a gente não percebe é um tipo de autossabotagem que você nega as tuas próprias necessidades. Ou seja, vem aquele discurso do mas eu não preciso disso. Mas eu nem gostaria disso mesmo. Não, isso não me importa. Isso não faz sentido para mim. Então a pessoa ela nega as suas necessidades e os seus desejos. Eu não sei se vocês já tiveram contato com pessoas assim, mas eu já tive contato com muitas pessoas e não no consultório, na vida particular. Por exemplo, eu tô contando uma conquista minha, algo que eu vivi, que foi legal. E aí a pessoa, para não querer a mesma coisa, ela desvaloriza, entende? Ela diz, não, mas isso para mim não é importante, isso para mim não faz sentido, porque ela não quer se expor a essa possibilidade de ter um fracasso, ou ela não se sente merecedora o suficiente para conquistar aquilo. Então é muito mais fácil dizer, isso nem é importante, isso nem faz sentido para mim, para não gerar dentro de você um objetivo e de repente você não alcançar. Então é um processo de negação de você mesmo. É muito importante que você detecte dentro de você se você realmente não tem aquele objetivo, aquela meta, ou se você está com medo de não estar à altura de fazer aquilo. Porque se você não se sente à altura de fazer aquilo, significa que você está num processo de autossabotagem. Segundo jeito de autossabotagem, procrastinação. O que é procrastinação? Postergar, deixar para depois, deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Procrastinar, ele funciona como um escudo diante da sensação de incapacidade. Então você começa a fazer e você sente que não é capaz. O que você faz? Você procrastina. Não, depois eu faço. Nem precisa para hoje. Amanhã eu faço. Amanhã eu começo. E aí você vai de amanhã em amanhã e você nunca começa ou você nunca termina aquilo. Então a procrastinação, ela verdadeiramente faz esse processo de deixar e ficar com a sensação de que, sei lá, eu não sei se eu deveria, eu não sei se eu tenho capacidade, de fazer isso, então eu vou deixar para depois. Terceiro processo de autossabotagem, não ser constante. Então, uma coisa é procrastinar e deixar para amanhã. Outra coisa é você não ser constante. É você começar e aí você sente uma dificuldade e você simplesmente abandona nas primeiras dificuldades. Começa um projeto, abandona no caminho e não retoma mais. E por que isso é um processo de autossabotagem? Porque
que é mais ou menos assim. Eu começo um projeto e eu abandono no caminho, isso garante que eu não vou ser um fracasso. Porque na verdade, como eu não terminei, ninguém vai poder avaliar se aquilo foi bom ou se aquilo não foi. Quarto tipo de autossabotagem: criar inúmeras desculpas na hora de tomar uma decisão. É o famoso, mas eu não sei o que fazer. E aí você fica nesse não ser o que fazer e espera que o outro decida, ou que você fica rodando em círculos sem tomar a decisão adequada, sem tomar efetivamente a decisão daquilo que precisa ser feito. Só que eu quero dizer para vocês, não tomar decisão também é tomar decisão, porque você, quando não decide, você deixa que alguém decida para você, e daí você não pode reclamar. Só que aí você vai ter a quem culpar, vai ter a quem dizer, não, mas eu não tomei essa decisão. Quem tomou essa decisão foi outra pessoa. E aí isso te mantém no papel de sofrenilda, sofrenildo. A quarta passa pelo processo de criar desculpas na hora de tomar decisão. Eu não sei o que fazer. E aí você deixa para o outro esse papel. E você nunca assume o volante da tua vida. Você sempre vai deixando para outra pessoa decidir, para outra pessoa. Você não é o autor da tua história. Você não é aquele que vai estar escrevendo a tua história. Muito pelo contrário. Você é aquela pessoa que sempre vai estar deixando o outro tomar as decisões. Quinto, é aquela pessoa que vê tudo o lado negativo das coisas. Sabe aquele sinalzinho de menos? Eu digo que parece que a pessoa tem um sinal de menos, de negativo aqui na testa, né? Porque tudo é negativo. Se tem coisas boas que estão acontecendo, pois a pessoa encontra um lado negativo da história. Se tem coisas mais ou menos acontecendo, encontra o lado negativo da história. Então é aquela pessoa que não consegue celebrar, não consegue vibrar com aquilo que está acontecendo de bom na vida, não consegue ser grato, não consegue ser grata. É aquela pessoa reclamona, que parece que não tem nada de bom na vida. Tudo é ruim, tudo é pesado, tudo é difícil. Essas pessoas que veem tudo o lado negativo, se você for dessas pessoas que tudo vê o lado negativo, isso é um processo de autossabotagem, eu te desafio a começar a celebrar e a começar a agradecer tudo o que acontece. Eu não vou te pedir ainda para você agradecer aquilo que não é bom. Vou te pedir só para você agradecer aquilo que é bom, por enquanto. E quando você começar a treinar esse processo de gratidão, você pode saudavelmente começar a agradecer também aquilo que não for bom na tua história. Normalmente são pessoas mais dependentes emocionalmente, as pessoas no processo de autossabotagem, porque elas adoram alguém que diga o que elas têm que fazer, e também elas adoram as situações onde as pessoas, de certa maneira, acabam tomando decisões em relação aos processos internos. Sétimo jeito de autossabotagem. Eu já falei disso como um obstáculo. E agora eu tô falando da autossabotagem e ele volta de novo, que é o medo de errar, o medo de tomar uma decisão e de errar. O medo é o maior sabotador da nossa história. Porém, é importante você entender que o medo vai fazer parte e que você vai sim vai ter que seguir sim com esse processo de enfrentamento do medo. Essa é a verdade. Essa é honestamente a verdade. Outro processo de autossabotagem é insistir em ser autossuficiente.
Sabe aquelas pessoas que não delegam e que acham que conseguem fazer tudo sozinhas? Isso também é um processo de autossabotagem, porque daí as pessoas têm justificativa. Ah, mas eu não entreguei um trabalho excelente porque na verdade eu estava sobrecarregado. Então essa autossuficiência, ela também é um processo de autossabotagem. E isso é importante que você entenda que você pode delegar, que você pode de maneira saudável contar com o apoio, com a ajuda das outras pessoas. Isso é totalmente possível. Porém, precisa sair desse processo de autossabotagem. E o oitavo processo, o oitavo jeito de se sabotar é ficar se comparando com o outro. Isso vocês já me ouviram falando inúmeras vezes, porque é sempre como se a grama do outro fosse melhor, fosse mais bonita, fosse mais saudável. Então, justamente, parar de se comparar com o outro e se comparar com você mesmo. Entender aquilo que você está fazendo, aquilo que de verdade você está evoluindo e que você não está evoluindo. Então, quando eu falo sobre esse obstáculo da autossabotagem, eu quero que vocês entendam que não precisa ficar utilizando a autossabotagem para ficar fazendo justificativas, para ficar tendo ganho secundário. Ah, porque eu tenho medo de errar. Ah, porque eu tenho medo. Ah, porque eu tenho que, ninguém faz tão bem quanto eu, então eu preciso ficar com tudo. Chega de ficar contando historinhas, chega de ficar nesse processo de autossabotagem. Todo mundo tem o direito e o dever de fazer a sua história do jeito que quiser. E como é que você supera esses processos de autossabotagem? É literalmente o hashtag chega de desculpas. Para de ficar contando historinha pra você. Para de ficar se sabotando. Para de ficar responsabilizando o outro, de ficar com medo de tomar decisão. Chega disso. Einstein tem uma frase que ele diz: insanidade é ficar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, quando você diz chega e vai fazer diferente. Agora, se você não enxerga isso, se você não diz o chega para você, você vai ficar sempre retroalimentando a mesma coisa. E sim, além de dizer o chega, você precisa assumir a autorresponsabilidade e entender que não é o outro, entender que é você, única e exclusivamente você. Então, chega de desculpas, assume a autorresponsabilidade da tua história e para de contar historinha. Ah, porque minha vida foi triste. Ah, porque os meus pais. Ah, porque eu fui abusada lá no passado. Ah, porque eu fui desrespeitada. Ah, porque eu tive um chefe muito ruim. Ah, porque eu tive um relacionamento que me traiu. Ai, ai, ai. Quantas justificativas. Chega de contar historinha. Quanto mais historinha você conta, mais difícil é de você parar de se autossabotar. E pare de querer buscar a mão na cabeça das pessoas. Pare de querer buscar o dó, pare de querer buscar aquilo que você verdadeiramente precisa entregar para você. Não é sobre o outro, é sempre sobre você mesmo. Então é isso que precisa, nesse processo de autossabotagem, está tudo na tua mão. Você pode continuar se autossabotando ou você pode fazer tudo diferente. Fazer e ser tudo diferente. Só que vai depender de quem? De você, das tuas escolhas. É ficar criando desculpa, é ficar contando historinha, é ficar esperando pelo outro, ou é você olhar para dentro e dizer: chega de desculpas.
agora sou eu, agora eu assumo a responsabilidade e o que me aconteceu eu honro e agradeço, mas agora eu faço diferente. Porque o que acontece? A maior parte das pessoas que funciona nesse processo de autossabotagem, o que as pessoas ficam dizendo? Ah, mas eu não sei como fazer, Manoele. É muito difícil fazer. Ou então, ai, mas eu não tenho disciplina. Eu não sou igual você, comigo é diferente. Nossa, eu te admiro, mas assim, ó, eu não consigo fazer o que você faz. Eu sou um ser humano igual a vocês. Eu estou nesse processo de evolução e de construção o tempo todo. Eu brinco que eu estou em destruição e construção o tempo todo. Porque a gente está o tempo inteiro dentro desse processo de consciência e ação, consciência e ação. Só que algumas vezes o que as pessoas fazem? Elas preferem se colocar nesse papel do não, mas você é diferente. E aí ficar contando a historinha para dentro, para que não tenha que se comprometer, para que não tenha que assumir a própria responsabilidade, para que não tenha que fazer efetivamente as coisas. Porque é muito mais fácil ficar na zona de conforto. E aí, não precisando fazer nada, não precisando se movimentar. E só fica retroalimentando as historinhas. Só fica retroalimentando as historinhas. Então, cuidado, cuidado, cuidado com todo esse processo. O que é o jeito certo de fazer esse processo? O que é o jeito certo de se liberar, digamos assim, desse processo de autossabotagem? Primeiro, chega. Hashtag chega, né? Você entender que deu. Você fez e foi até agora um autossabotadora de você mesmo. E nesse momento, você precisa tomar consciência de que você pode fazer diferente. Ah, e uma outra coisa que me veio agora para falar para vocês. Porque a gente tá falando da autossabotagem interna, né? De você ficar com os teus pensamentos aí negativos, enfim, fazendo o processo de autossabotagem. Mas o que acontece? Quando você se sabota internamente, você contrata sabotadores externos. Sabe aquelas pessoas que elas ficam o tempo inteiro questionando, te jogando para baixo, te desconsiderando? Essas pessoas são os autossabotadores externos. Para que eles existem na nossa história? Para mostrar a nossa autossabotagem. É isso que eu quero que você enxergue, é isso que eu quero que você preste atenção. Os teus próprios autossabotadores. Essa é a verdade verdadeira. Então, cuidado com esses processos que você está fazendo com você. Porque quanto mais você se sabota, mais pessoas ao redor de você atrai para fazer a mesma coisa. Bom, agora eu vou falar efetivamente de como liberar. Só gostaria de trazer essa consciência do externo, tá? Porque às vezes a gente fica colocando a responsabilidade no outro. Então, o primeiro passo é você tomar consciência, que é isso que vocês estão fazendo aqui. É entender qual é o tipo de autossabotagem que você faz com você e, a partir dessa consciência, você se autoriza a perceber o teu processo interno de quais são as regras que estão funcionando dentro de você. Primeiro, quando você identifica. Segundo, você começa a entender quais são as tuas regras internas. O que verdadeiramente te sabota. Quais são as crenças que você foi criando e que você trouxe lá da tua infância para o presente. É isso que você vai começando a tomar consciência. Terceiro processo, e esse é fundamental,
fundamental. Tenha objetivos claros na tua mente. E se possível, tenha objetivos claros escritos. Eu quero emagrecer X quilos em X meses. O que eu vou ter que fazer para isso? Eu vou ter que reduzir minha ingesta calórica e vou ter que aumentar a atividade física. Ou eu vou buscar uma orientação profissional para fazer isso. Enfim, você vai ter que ter claro na tua mente aquilo que você quer. Quais são os seus objetivos verdadeiramente? E, gente, objetivos e metas, eles são criados dentro daquilo que você sente certo e adequado. Você, apenas você. Vocês me entendem? Porque quando você faz por causa do outro ou pelo outro, você não vai ter motivação suficiente para manter. Eu sempre digo, qualquer projeto, qualquer meta, qualquer objetivo, ele precisa verdadeiramente ser pautado naquilo que você quer. Não é para atender a expectativa de uma pessoa, não é para satisfazer alguém, é justamente por você. Porque você precisa verdadeiramente se apaixonar pelo processo. Você precisa sentir prazer e alegria naquilo que você está fazendo. Então, o emagrecer, o reduzir a alimentação, ou enfim, fazer esse processo de reeducação alimentar tem que ser algo prazeroso. Tem que se apaixonar pelo processo, porque aí vai ser duradouro. Senão você faz uma dieta agora, restritiva, corre, faz um monte de atividade física, parou de fazer atividade física, volta tudo. Então não é um processo de agora, é um processo constante. E por isso que é necessário se apaixonar pelo processo. Caso contrário, são pulos e pulos, né? Agora eu vou cuidar, agora eu vou fazer diferente, não sei o que, não sei o que. Aí pronto, parei de cuidar, volta tudo de novo. Aí não, agora eu vou cuidar de novo, eu vou fazer de novo todo esse processo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Precisa ter meta clara, mas precisa ser uma meta pautada dentro do teu coração. Porque o resultado vem quando você está apaixonado por aquilo que você está fazendo. Quando você sente prazer e alegria. Quando você está focado no processo e não no resultado. Porque se você começa, por exemplo, a se cuidar na alimentação e fazer atividade física e você espera que no segundo, terceiro dia isso já aconteça, você vai se frustrar. Agora, quando você se autoriza verdadeiramente a se apaixonar pelo processo, quando você tiver vontade de se sabotar, você vai olhar e vai dizer, mas tá tão legal, eu vou continuar. E isso faz toda a diferença para você se manter motivado e também para você ter paciência com o processo, entendendo que não é no instalar de dedos, mas é um processo constante, de passo a passo, passo a passo. Esse é o verdadeiro entendimento desse processo de se liberar da autossabotagem, desse entendimento. E é claro, gente, o nosso auto-observador, ele precisa estar sempre ligado. A gente precisa estar sempre olhando para aquilo que está acontecendo, para como a gente está se comportando, vendo se a gente está de alguma maneira se sabotando, se dá para melhorar, se dá para fazer diferente. Então é um processo de ir verdadeiramente o tempo todo se movimentando. E isso faz toda a diferença, porque lembrem, não é o outro, sou sempre eu. E como tarefa desse obstáculo que a gente vivencia no nosso dia a dia, que é a autossabotagem, eu gostaria de desafiar vocês
a olharem mais profundamente e a perceberem quais são os tipos, fazer uma lista de autossabotagens que vocês fazem com vocês mesmos. Além desse processo de autossabotagem, eu gostaria de dar um desafio ainda maior para vocês, que é o desafio da verdade. E esse desafio, vocês tenham certeza que foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui em um congresso internacional de felicidade e naquela ocasião eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que para mim é formidável, que foi o Siri Prembaba, ele ainda existe, né? E ele estava falando sobre verdade, sobre ser verdadeiro. E eu estava um pouco incomodada com algumas pessoas falsas que estavam na minha história e eu entendia que na verdade aquela falsidade era minha. Só que eu não conseguia, parece que eu não estava conseguindo puxar o fio da meada no sentido de fazer diferente. E aí naquela palestra o Prem Baba falou: se você quer verdades na tua vida, seja verdade. E se vocês querem ser verdade, eu desafio vocês a toda noite antes de dormir, vocês escreverem todas as mentiras que vocês contaram durante o dia. Sejam mentiras pequenas ou mentiras grandes. E que você possa a cada dia se comprometer a reduzir as mentiras. E aí eu saí de lá e falei, não, agora eu vou fazer, sem autossabotagem, né? Vou fazer esse entendimento. E aí eu comecei a escrever todas as mentirinhas, mentiras e mentironas que eu ia contando durante o dia. E gente, os meus primeiros dias, eles me surpreenderam muito negativamente. Eu falei, gente, eu não acredito que eu conto tanta mentira assim. Mas aí, com o propósito de dia a dia e liberando, né, e diminuindo as mentiras, eu fui fazendo isso. Eu honestamente não sei dizer para vocês quantos dias eu fiz, ou melhor, quantas noites eu fiz isso, mas eu fiz. E foi tão especial, porque aí eu comecei a estar presente no meu dia a dia para não mentir, ou seja, para falar a verdade. Nem que essa verdade doesse no outro. Então essas verdades que eu trago para vocês agora foram processos de construção. Eu acho que já faz uns 4, 5 anos que eu fui nesse congresso e que eu comecei a trabalhar esse processo de verdade. Primeiro, de ser verdadeira comigo, né? De parar com as historinhas e depois de parar de contar historinha para as outras pessoas, de parar de mentir para as outras pessoas, para ser bem honesta com vocês. E isso foi libertador para minha vida e para minha história. E claro, gente, eu percebi que isso veio também da minha base, veio da minha família. E quando eu me dei conta disso, o meu primeiro impulso foi, uau, eu só estou reproduzindo um padrão. Mas depois também veio o entendimento de que, ok, eles não sabem fazer diferente, então eu vou fazer diferente. Por quê? Eu não posso julgá-los. Cada um faz a sua escolha. E eu escolho fazer e ser diferente. E aí, claro, né? Quando as pessoas estão acostumadas a você encontrar a melhor forma de falar ou não falar exatamente o que pensa, quando você começa a falar o que pensa, isso impacta as pessoas. E várias pessoas eu falei isso, seja verdadeiro, fale o que você pensa, tal e tal. E aí algumas pessoas me dizem, mas na empresa eu não posso fazer isso. Mas e se eu começar a falar a verdade, eu vou de alguma maneira ofender, ferir a outra pessoa. E aí eu pergunto, e se você não ferir o outro, né? Se você não for verdadeiro com você, você vai ficar se ferindo? Então essa é a mais sincera, talvez seja a mais sincera e o maior desafio que eu estou dando para vocês nesse momento. Primeiro, é olhar para as autossabotagens
que vocês têm feito com vocês. E segundo é justamente vocês perceberem quais são as mentirinhas que vocês contam para vocês no dia a dia, seja para você mesmo ou seja para as outras pessoas. E é libertador, gente, mas tenham certeza, e eu quero adverti-los nesse sentido, de que algumas pessoas vão se afastar de vocês. Algumas pessoas não vão suportar a verdade, porque ainda gostam de ficar com essas mentirinhas, de ficar contando mentirinhas. Então eu escolho verdade na minha vida e escolho pessoas verdadeiras e autênticas na minha vida. Nem que uma verdade me gere uma dorzinha dentro do peito, mas eu vou olhar para aquilo e vou dizer, eu sei que ela está falando a verdade e eu sei que isso vai fazer diferença na minha vida. Então isso é libertador. E lembrem do desafio, autossabotagens e também esse processo de contar mentirinhas. Mentirinhas ou mentironas para vocês. Beijo grande no coração, até mais!